Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós demos uma pausa, né, porque a gente precisou antecipar as férias de julho, mas agora nós já estamos de volta, então peguem o livro de ciências de vocês, peguem todo o material, que nós vamos começar agora a nossa aula. Preparados? Abram o livro na página 41 e hoje nós vamos estudar sobre as camadas da Terra. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a Terra ela é formada por camadas com características bem diferentes uma das outras, né? Ela é formada por camadas externas, que vão do solo até o espaço exterior, e camadas internas, que estão abaixo do solo. Para a gente entender um pouquinho essa questão das camadas da Terra, vamos fazer aqui uma analogia. Imaginem um ovo, o ovo da galinha que a gente come. No ovo a gente tem a casca, né? Aí nós temos a clara e por último nós temos a gema. Então aí a gente teve 3 camadas, não foi? A casca, a clara e a gema. A Terra é como se fosse dessa mesma forma, porque as camadas da Terra são classificadas em 3 tipos, né? Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto e temos o núcleo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, observem aí essa imagem do slide, que está mostrando bem específico cada uma dessas camadas, né? Vocês podem ver que olhando aí a imagem do planeta Terra, a crosta terrestre é exatamente como se fosse na nossa analogia que a gente fez do ovo, como se fosse a casca, o manto é como se fosse a clara e o núcleo é como se fosse a gema. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre cada uma dessas camadas. A crosta terrestre ela é a superfície sólida da Terra. Então, ela é composta de uma fina e dura camada de rochas. Já o manto, ele é formado por rochas bem quentes que se apresentam em consistências pastosas. E o núcleo, ele ainda é mais quente do que o manto. E supõe-se que o centro da Terra seja uma esfera sólida. Agora, a gente vai falar sobre as placas tectônicas. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que são as placas tectônicas? Alguém sabe? Observem aí essa imagem do slide. Nós temos aí o mapa mundi, né? E além da marcação dos países, nós temos algumas marcações a mais, né? Que essas marcações estão formando alguns blocos, né? E são blocos bem grandes. E as placas tectônicas, elas são exatamente isso. Elas são blocos enormes e elas fazem parte da camada sólida externa da Terra, que é a crosta terrestre, né? E no caso, essas placas tectônicas, elas fazem parte da litosfera. Mas a gente vai falar sobre a litosfera já, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho sobre o que é isso. Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam na superfície da Terra e elas interagem de maneira independente. Então, esse movimento que elas acabam tendo, com esse movimento que elas acabam tendo, elas podem colidir, elas podem se afastar ou deslizar lateralmente. Então, só que o que pode acontecer, né? Com esse movimento que essas placas tectônicas elas têm, acabam gerando várias consequências, né? E algumas dessas consequências são terremotos, vulcões, cataclismos. Observem aí essas imagens do slide, né? Tem uma imagem de um terremoto, uma imagem de um vulcão. Então, observem isso daí. Essas daí são consequências que esse movimento das placas tectônicas acabam trazendo, né? Algumas consequências são consequências ruins para o nosso planeta. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a questão das camadas litosfera, atmosfera, biosfera e hidrosfera. Observem aí essa imagem que nós temos do lado direito, né? Essa imagem ela já deixa bem explicado para a gente poder entender melhor. Gente,
essa questão dessas camadas não tem como esquecer, é só vocês lembrarem das 4 esferas, a litosfera, atmosfera, biosfera e hidrosfera. Olha só, a litosfera é composta da crosta terrestre e da porção rochosa do manto. Então, olhem aí a imagem, vocês podem ver que a litosfera está exatamente nessa parte da questão da parte rochosa, né, da Terra. A atmosfera, ela já é a camada gasosa que envolve a Terra, tá? E a biosfera, ela é a parte da Terra onde há vida, onde os seres vivos se relacionam, ok? E por último, a hidrosfera, ela é a camada de água da Terra, composta por toda a água encontrada em nosso planeta, sendo nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, né? No caso, no estado líquido, água dos mares, oceanos, rios, lagos. No estado sólido, o gelo que cobre os polos norte, o polo sul. E no estado gasoso, ela é encontrada em forma de vapor que formam as nuvens. Vocês entenderam? Deu para entender as 4 esferas, as 4 camadas? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos realizar uma atividade, vocês vão responder as páginas 49 e 50 do livro de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem fazer a leitura das páginas anteriores, no caso da página 41 até a 48, que tudo que eu falei aqui está nessas páginas, então vocês podem ir lá para tirar suas dúvidas. E aí eu vou dar um tempo para vocês responderem e daqui a pouco eu converso com vocês lá no nosso grupo do WhatsApp para falar sobre a nossa correção dessa atividade, ok? Um beijo, até a próxima. Na verdade, já a gente se encontra.